Bom dia! 10 de agosto de 2022. No bolso, saúde pra dar e vender. Seja bem-vindo à nossa live número 80. Se eu não me engano, é minha 80ª, isso? Live aqui. E eu, justamente essa semana que a gente está dando adeus ao ano velho e começando um novo ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bem-vindo a quem assistir depois no replay dessa live, que se sinta num momento diferente da vida, no melhor momento que pode começar ainda hoje. Aproveitando esse ritmo, vamos chamar pessoas para estar aqui? Convida aí 10 amigos, estou fazendo aqui meus convites a 10 amigos para estarem aqui nesse momento e ouvir essa live que vai justamente falar hoje sobre você. Nossa, eu não marquei o conteúdo. É com você, é pra você. Deixa eu marcar aqui o tema da live. O ruim é que não dá pra colocar depois, porque a gente não consegue mudar o título, mas deixa eu colocar aqui o tema, que é com você, é pra você. Esse é o tema de hoje e eu vou te falar o porquê. Porque toda mudança que a gente quer, primeiro que começa em nós. Primeiro que é nossa responsabilidade e segundo que a gente precisa entender qual que é o processo para deixar a gente menos aflita, menos aflito. Engraçado que... fixar comentário. Consegui! É justamente entender o processo que a gente precisa passar. Entender, compreender e acolher esse processo. E como um processo, existe um início, um meio e um fim. Mas esse fim não é um fim, ele é um fim de um velho padrão para um novo padrão que você quer estabelecer para a sua vida. Então, justamente é nessa hora que eu vejo que muitas pessoas se perdem. Elas acham simplesmente que é você tomar algo rápido, ingerir algo rápido, fazer um final de semana, algum curso, fazer alguma mudança que, nossa, é só eu começar que já deu certo. Começar sim, colocar em ação sim, mas existe um processo para isso ser duradouro, para não virar mais uma promessa lá de janeiro, de dezembro, na virada do ano, e você começar outro ano e começar aquele projeto, e quando você começar e startar ele, dali a pouco você desistir. Então, essas promessas de final de ano, esses desejos que a gente tem de mudança, ele tem um porquê. Ele tem um sinal, ele tem um significado. O que ele relaciona, afinal? Qual é o desafio que a gente tem hoje de dar continuidade, de ser constante? Sejam bem-vindos. E é justamente esse tema que eu vou trazer hoje aqui para você. É para você. Tenho certeza que é para você. Primeiro porque eu acredito que a gente está em sintonia com tudo que acontece. E tudo que a gente acontece ao nosso redor, se a gente está na mesma energia, na mesma vibração, a gente capta e a gente se conecta. Sabe aquela pessoa que às vezes você pensei em você, daqui a pouco você recebe uma ligação, você recebe uma mensagem, você recebe algo que você entra em comunicação com ela, quase que de imediato. Pensei em você hoje e a pessoa te mandou uma mensagem. Por que isso acontece? Porque nós estamos nós vivemos parte de um todo e é dessa forma que a gente se conecta. E na medida que a gente começa a almejar mudanças pra gente, um novo ano pra gente, à medida que a gente consegue se desprender de coisas que não nos servem mais, consegue fazer essa libertação, é como se todo mundo começasse a usufruir desse benefício. É algo que atinge a todos. Por isso que uma gotinha no oceano faz diferença sim. Uma gotinha no oceano faz diferença sim no oceano que a gente vive, de informação, de pessoas, de valores, de costumes, de trocas. A vida é uma troca. A vida é uma constante troca. É um constante crescimento. É um constante dar e receber. E justamente quando a gente já está recebendo, é na hora que a gente faz essa abundância e passa para mais pessoas. Vai além, transborda. Tudo aquilo que vem para você é aquele momento que você fala, puxa, eu vou mandar essa live para outra pessoa. Eu vou pegar e vou mandar para aquela pessoa que precisa entender
que gostaria tanto que ela entendesse o potencial que ela tem. Eu gostaria tanto que ela olhasse para ela como eu olho para ela. Às vezes você admira tanto uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela representa para você, pelas superações dela, e você vai conversar com ela, você sente que ela nem valoriza tudo aquilo que você enxerga nela. Conta aí pra mim. Primeiro, quero saber um pouco mais de você. Porque eu creio que quando eu tô fazendo esse trabalho aqui pra você, você pra mim é único, é única. Quem tá por aqui hoje? Tiane, lá de Curitiba. Glorinha, de onde você é? Cavini, que eu acho que ela é de Passo Fundo ainda, não sei se ela já mudou. Mas era uma colega minha, olha. Quando eu ainda era Márcia de Souza. Sempre fui a Márcia de Souza. O meu nome, é até interessante eu falar isso. Eu nasci, papai, mamãe, filha da Marilena do Gibrail. E desde pequena, eu tinha esse sobrenome apenas. Márcia de Souza. Souza com Z. Sempre quando eu falava era assim. Eu sou Márcia, filha da Marilena, porque todo mundo me conhecia na cidade. Sou filha da Marilena e meu nome é Márcia de Souza com Z. E por muito tempo, esse único sobrenome era aquela coisa que todo mundo falava, nossa, você não tem mais nenhum sobrenome? É só esse? Não que fosse errado, fosse certo, enfim. Mas apenas aquele nome era como se faltasse algo. E minha mãe me colocou na cabeça, desde criança, que faltava algo. Para ela, quando eu fui registrada, meu pai cometeu um erro. Olha só. Ele teria cometido o erro de não colocar o sobrenome dela. E o fato de eu levar só o sobrenome do meu pai, para ela causava muita dor. Ela disse que foi uma surpresa quando meu pai voltou com o meu registro do cartório, com aquela minha certidão de nascimento, falando que eu era só apenas Márcia de Souza. Ela, cadê o meu sobrenome aí? Cadê o meu nome aqui? Eu quero o nome, o meu Palma aí junto com a minha filha. Ela falava tanto isso, e ela falava mais uma coisa. Tem uma pintinha aqui na mão que hoje ela é bem fraquinha. Mas ela dizia que essa pintinha era muito relacionada à minha palma. E olha que interessante toda essa história. Nós não temos as mãos iguais, a minha mão é diferente da sua, nós somos todos um ser único e mesmo a gente tem as nossas diferenças na gente. Eu, Márcia de Souza, filha da Marilena, com uma pintinha que faltava o palma na cabeça da minha mãe. Ok. Por muito tempo eu vivi com esse Márcia de Souza até que eu casei a primeira vez. Quando eu casei a primeira vez, eu coloquei o sobrenome do marido. Todo mundo coloca, né? É quase que normal, quase que de praxe. Você colocar isso tem uma simbologia muito grande. Apesar de dar um transtorno imenso quando você se separa, porque eu me separei. Mas tem uma simbologia muito grande. Primeiro porque essas duas pessoas vêm de sistemas diferentes, com nomes diferentes, com histórias diferentes. E elas se juntam para uma mesma caminhada. Quando elas se juntam, viram uma só carne, isso também faz parte do papel da mulher, essa simbologia de ter o sobrenome do marido. Eu não estou falando que é certo, que é errado, você pode discordar de mim. Mas isso para o sistema é como se as duas pessoas assumissem esse compromisso e seguissem uma vida a dois. Tem toda uma conjuntura por trás. Mas eu, Márcia de Souza, com essa questão que faltava o palma na minha vida, teve um determinado dia que veio mais um sobrenome. Era Márcia de Souza, blá blá blá, não vou falar o nome da outra pessoa aqui. Por muitos anos, isso foram 7 anos mais ou menos, não, calma aí, 5 anos, desculpa. Por 5 anos eu carreguei o sobrenome dessa outra pessoa, até que um dia, nossa mãe, eu não vou esquecer, porque eu tinha recém-chegado de um salão de beleza, lá em Curitiba. Eu tava com a minha unha pintada de vermelho, eu estava com meu cabelo curto, do jeito que eu gosto, sempre gostei. Meu primeiro corte de cabelo curto foi aos 12 anos, um cabelinho Chanel, porque era na época da Monique Evans, que tinha o cabelo Chanel. E eu gostava já desse estilo de cabelo curto, mas eu queria me enquadrar, então eu ficava na dúvida. Isso é uma outra história.
Mas aquele dia que eu voltei do salão de beleza, com meu cabelo curto, com a minha unha feita, eu recebi um casaco que eu tinha comprado, assim, eu comprei um casaco, cheguei em casa e coloquei. A primeira reação da outra pessoa foi assim: você vai usar isso? Sério que você gostou? Ele falou com um ar muito mais de deboche, assim, não foi com esse ar assim, meio, não tô nem aí. Foi um ar bem debochado, assim. Eu tinha adorado o casaco. Eu passei a olhar para aquele casaco e comecei a ficar em dúvida se realmente eu tinha gostado. Por que eu comprei? Nossa, eu tinha que ter falado com ele antes. Eu comecei a me sentir culpada por várias coisas. Primeiro, de ter cortado o cabelo, que eu sabia que ele não gostava. Segundo, de estar de unha vermelha, que eu também sabia que ele não gostava. E terceiro, de ter colocado aquele casaco que ele não gostou e ter comprado aquele casaco. Foram 3 fatores que uniram e que me deixaram extremamente perdida. Perdida, desacreditada, desmotivada, frustrada, com a autoestima lá embaixo. Como se um grande balde de água fria, porque eu tinha me arrumado, estava me achando o máximo. Mas a outra pessoa me olhou dos pés à cabeça e não deu a mínima. Quando a gente não está ciente de quem a gente é, quando a gente não está ciente da nossa essência, ciente dos nossos valores, quando a gente não está firme numa rocha, a gente desaba. E existe todo um processo necessário para você ficar firme numa rocha. Existe todo um processo para você passar, para você se consolidar como pessoa. Existe todo um processo porque a gente não nasce pronto. Tanto que a gente não nasce pronto que a gente passa por várias fases da vida. Naquele mesmo momento que eu recebi aquele balde de água gelada, eu lembro que minha primeira sogra, a gente não fala de ex, a gente fala sempre de primeiro. Primeiro marido, primeira sogra, porque quando fala ex, é uma dica importante. A gente está excluindo da vida. Quando você exclui da sua vida, é como se você não honrasse a sua história. E aquilo vai voltar para você. É como se você não desse valor ao que você passou. E sistemicamente, tudo que nós passamos foi útil em algum contexto ou será útil daqui para frente. Essa é a primeira grande chave para você hoje. É não exclua nada da sua vida. Teve algum momento ruim? Teve alguma pessoa ruim que passou? Teve algo muito forte, ruim que você passou? Se você quer realmente se libertar e fazer uma vida nova, a primeira coisa é você acolher. Dizer: tudo bem. Tá tudo bem, Márcia. Foi necessário. Você passou por isso, mas você passou. A tempestade passou. A página virou. O passado é do passado. O passado não é o presente. Então, aquela minha primeira sogra me ligou. Eu atendi o telefone e ela falou: eu posso falar com a Márcia blá blá blá? Que era o sobrenome dele. Eu fiquei muda e ela perguntou de novo: eu posso falar com a Márcia blá blá blá? Olha os sinais que eu já tinha um conflito de identidade lá aos 27, 28 anos. É onde, na verdade, as primeiras dúvidas nossas acontecem. Os nossos anseios de saber o que a gente quer, para onde a gente vai, qual que é a nossa missão aqui. Eu já tinha esse start lá atrás. Era como aquela gotinha que depois foi transbordando e virou uma grande avalanche na minha vida. Quando ela falou isso, e eu fiquei muda por algum tempo, eu fiquei pensando, e eu falei pra ela: antes de eu ser a Márcia blá blá blá, eu respondia muito: eu sou a Márcia de Souza. Só que aquilo tava com muita dor, não era sobre o que ela falou. Ela era muito querida comigo. Ela foi muito querida no tempo que a gente teve um relacionamento. Ela foi uma pessoa ímpar. Eu sempre falo que eu acho que eu era casada com ela e não com ele. Porque eu gostava demais dela. Demais, demais. Realmente, assim, foi uma pessoa que me acolheu como se eu fosse filha. Eu me sentia filha dela, sendo nora. E a gente tinha uma similaridade de pensamento muito... A gente casava demais com as ideias. Enfim. Aquele Márcia de Souza, quando eu falei,
foi algo que eu fiquei pensando e reverberando por muito tempo. Porque daí ela saiu na brincadeira, ela disse, eu sei, a minha queridinha Márcia de Souza, nananana. E eu fiquei naquela, pensando afinal, quem eu sou que tô tão atingida por causa de um esmalte, de um cabelo, de uma roupa? Quem sou eu que estou deixando a outra pessoa falar o que eu devo fazer para agradá-la? Que eu deveria mudar o meu jeito para agradá-la? Que eu deveria ser outra pessoa para ele estar comigo? Era essa a sensação que eu tinha. Que se eu não obedecesse a cartilha dele, eu não estaria no jogo. E na verdade era um primeiro sinal que nós tínhamos valores muito diferentes um do outro. Que a gente tinha coisas que não combinavam ali. Que tinham coisas que não davam uma liga. Que a gente tinha um casamento baseado num conto de fadas. Num conto de relacionamento. Coloca duas pessoas para testar. Vamos... E daí eu tinha essa história que eu contava pra mim. Primeiro a gente precisa fazer um teste. Oi? Teste? Relacionamento, você já sabe se vai dar certo ou vai dar errado, ou que um vai dar desde o primeiro encontro. Relacionamento, desde os primeiros encontros, você já sabe se a pessoa é pra você ou não é. A gente faz vista grossa sobre o que acontece. A gente não quer enxergar as coisas conforme elas se aparecem. A gente quer criar uma fantasia a respeito da mudança do outro. A gente olha aquela situação e diz, não, tá tudo bem. Ele é assim. Não, tá tudo bem. Foi só hoje que ele acendeu a voz comigo. Não, tá tudo bem. Ele é arrogante, ela é arrogante, mas... eu entendo, né? Deixa pra lá. Desde o primeiro momento do seu relacionamento que deu certo ou não deu certo, você teve grandes sinais que essa pessoa era pra você ou não era pra você. Mas a gente ignora os sinais. Opa, apertei alguma coisa aqui, calma aí. Nós temos uma tendência a ignorar os sinais. Acho que tem problema na iluminação aqui. Vamos ver o que aconteceu por aqui. Simplesmente caiu a luz aqui. A gente tem uma tendência a ignorar os sinais. Fica assim, não vou parar aqui agora. A gente tem uma tendência a colocar panos quentes nas coisas, abafar os nossos sentimentos, abafar os nossos desejos, abafar as coisas que são importantes. A gente aprende desde criança que a gente tem que ser muito mais obediente do que crítico. E não é crítico no sentido de ser pirracento. É crítico de saber você se posicionar. É crítico de saber quem você é, a sua essência, a sua identidade. Porque obedientes, primeiro a gente é a Deus. Ponto. A gente tem que seguir alguns princípios de vida pra gente ter paz no coração. Não dá pra fazer tudo da nossa maneira, do jeito que a gente quer, porque senão a gente seria muito leviano. Seria muito do nosso humano, do nosso carnal, dos nossos desejos aí. Eu faço todos os meus desejos. Seria uma inconsequência. Não é isso. É justamente você olhar e dizer, cara, a minha essência, se eu sou feito à imagem e semelhança, como que eu posso melhorar o que eu sou? Para primeiro eu ser. Quando eu sou para mim, eu sou para o outro. E o outro me aceita do jeito que eu sou, com a unha vermelha do jeito que eu gosto, com o cabelo curto do jeito que eu gosto, com esse casaco que eu adorei, me senti tão linda. E a gente às vezes volta para a mesma tecla e volta a fazer todas as coisas naquele mesmo modus operandi, modo de operação, aquela linha de produção. Tudo bem, deixa passar, é assim mesmo, não adianta. Adianta sim, é possível sim, é necessário sim. Senão, sinto lhe dizer, mas o seu relacionamento não vai dar certo. Mesmo que ele tenha começado por meios que não foram de firmar valores e princípios de ambos, de entrar numa conexão, na frente dá para você juntar isso.
É uma questão de atitude, é uma questão de ação, é uma questão de consciência. Eu vou ter essa consciência agora do que está acontecendo, vou ter essa consciência agora do que eu tenho na minha vida e vou dizer, é por esse caminho que eu quero ir. Não, não é mais esse caminho que eu aceito. Eu lembro que aquela mesma situação que eu me dei conta que essa Márcia de Souza era uma Márcia de Souza importante, que eu era um ser único, assim como você, Célia, é uma ser única, você como Gil é um ser único, Vitor, Camila, todas as pessoas que estão aqui, vocês são únicos, exclusivos. Não tem ninguém igual a você. A pessoa que te escolheu, ela escolheu você por quem você é. Talvez você se perdeu nesse caminho. Talvez você se perdeu ao longo do tempo e parou de ser quem você era e quis agradar o outro, ou montar algum modelo que não existia. Ou você começou num modelo que você não conseguiu sustentar, porque você não estava sendo quem você era desde o início. Você estava simplesmente querendo se moldar para caber numa relação. Isso não é saudável. Isso não dura. Você se moldar e ficar... Não. Você é o que você é na sua essência. Do jeito desde que você é como criança, até a vida como você é como adulto, é uma mesma pessoa que vai sendo lapidada dia após dia, por cada situação que acontece. Aquele embate que eu tive de questionamento comigo, onde ela falou uma coisa e eu fiquei pensando em outra, reverberou em vários conflitos meus, primeiro. Porque eu era uma pessoa desde o início que não abria mão de ter filhos. Para ele, tanto fazia. Eu era uma pessoa que buscava significado e sentido nas coisas. Para ele, tanto fazia. Era uma pessoa que... Eu sempre fui uma pessoa que entendia que cada degrau é um degrau. E que era necessário começar de baixo. Que era necessário passar por um processo. Que não existia pílula mágica. Que eu precisava de vários caminhos para chegar onde eu queria. Para outra pessoa, não. Ela queria dar pulos, saltos quânticos. Nós não alinhamos esses valores desde o início, mas esses valores desde o início eram perceptíveis. Perceptível no fato de uma pessoa ficar muito irritado, quando é contrariado. De mudar o humor quando recebe um não. Ficar fechado, emburrado. Basta você dizer um não, a pessoa se transformar em outra pessoa. Era isso que eu comecei a viver e observar. Mas isso era desde o namoro. E eu já estava há longos 10 anos com essa pessoa. 10 anos. E as coisas não são um simples fato. Mas às vezes vem um simples fato para acabar com tudo. Porque não é para você estar ali. Quando você não está no momento que Deus te manda, a união que você insiste em fazer, de qualquer jeito, porque tem que ser do seu jeito, tem que ser na sua força. Hoje eu percebo que a minha união com Ele deu vários sinais desde o início que não era para acontecer. Mas ela foi permitida para eu passar por um processo e hoje eu estar aqui. Numa segunda relação, essa sim na rocha, essa sim teve uma bênção, essa sim foi consolidada. Teve um outro caminho que eu passei por uma outra tempestade, mas hoje eu tô aqui muito melhor do que eu tive em qualquer outro momento da minha vida. E se eu passei por todo esse processo, você também consegue passar. E se algo aconteceu na sua vida que realmente desmoronou tudo e tirou teu chão, porque aquele relacionamento talvez era o que você idealizava para você como melhor, será que para ele era o melhor também? Eu recebi inúmeros sinais, até no dia do casamento. Eu lembro desse primeiro casamento. Primeiro que a gente teve que casar quase como por procuração. Ele morava em outra cidade, eu morava no Rio Grande do Sul. E não tinha como ele dar entrada
E ele viria só pro casamento. Ele viria, na verdade, só para formalizar. Porque tinha toda uma situação de família, minha mãe, exigências da minha mãe, que não permitiam que eu casasse, simplesmente fosse morar junto, ou enfim. Ela queria realmente que eu casasse e eu era naquele momento a menina mais revoltada do mundo, assim. Ah, tá bom. Se é assim, então tá bom, eu vou lá e caso. Eu tratei o casamento como uma formalidade, uma permissão para morar juntos. Eu estava totalmente errada. Nós dois éramos duas crianças tratando o casamento de maneira muito leviana. E casamento não é leviano, ao contrário. Se casamento for assim, ele não sustenta na primeira crise. Na primeira trepidação ele vai desmoronar. Mas não significa, se outros fatores, que eu falo que são os fatores divinos, estiverem envolvidos, que não tem jeito de dar liga de novo e firmar ele na rocha. Mas se realmente você insistiu em algum momento e fincou o pé onde não era para ser para você, talvez aquilo venha e desmorone mesmo, de verdade. Porque você não fez o caminho que deveria ter feito. É para você? Será que é para você? Pensa bem em todas as situações que você permitiu na sua vida. Se foram muito mais permissões divinas ou se foram permissões que você quis controlar a situação. Desde criança eu sempre fui muito controladora. Essa é uma das grandes coisas que todos os dias eu batalho para ficar no meu lugar. Eu ouvi desde criança que não era para eu depender de ninguém. Eu ouvi desde criança que eu precisava fazer as coisas por mim, que eu não precisava depender de outras pessoas. Eu ouvi desde criança que eu deveria seguir a minha vida, fazer as minhas coisas, ser independente. Você quer ser independente? Você quer ter um marido? Você quer ter uma esposa? Você quer seguir a sua vida? Você quer ter a sua individualidade? Mas você quer casar. E aí? Existe um princípio. Deus fez o homem e fez a mulher. Ele fez a mulher não para ser algo ali na vida do homem, nem o homem será algo ali na vida da mulher, mas serem uma coisa só, uma só carne. Afinal, é a continuidade da vida. O homem e a mulher é a continuidade da vida. Um precisa do outro, um serve ao outro. É uma relação de troca. É a principal relação humana que a gente tem. É através dela que vem filhos, que filhos estão no mundo. Foi através de um homem e de uma mulher que você está aqui. Independente do que aconteceu, foi através de duas pessoas que se relacionaram. Mas é tão estranho como a gente se perde. É tão estranho como a gente coloca a nossa vontade acima de tudo e a gente se perde. Só que às vezes a gente não sabe nem a nossa vontade e também a gente se perde. A gente se perde do caminho. Como se um grande trem descarrilhasse e você precisasse colocar ele no eixo de novo. Essa foi a sensação que eu tive na minha vida. O meu trem descarrilhou. E foi ladeira abaixo quando eu terminei o primeiro casamento. Eu ouvi coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Eu sofri rejeição da minha família, que eu nunca imaginei. Precisava achar um culpado. Precisava achar um culpado para toda aquela situação. Eu fui taxada de culpada da minha separação. Eu morava em Curitiba nessa época. Inclusive, nessa época, meus pais pediram para eu retornar para o sul. Agora você vai voltar para a casa dos seus pais. Tem coisas que eu falo que é só Deus para explicar. Naquele momento onde eu, Márcia de Souza, blá blá blá, tinha me perdido meu trem, eu encontrei algumas pessoas que foram pessoas decisivas na minha vida. Uma foi o senhor Antônio, que permitiu que eu alugasse um apartamento perto do meu trabalho sem fiador. Ele era dono do apartamento, ele acreditou na minha
Na minha conversa com ele, expôs a minha situação, ele acreditou em mim. Ele disse, não, filha, eu confio em você, tô entendendo a sua história. Tudo bem, a gente dá um jeito. Ainda ele brincou comigo assim, a gente só não dá jeito pra morte, você tá aqui. E se você tá aqui e eu tô aqui na sua frente, é porque eu preciso te ajudar. E se eu tô aqui hoje, falando algo que tenha sentido pra você, talvez eu também precise te ajudar. O seu Antônio, aquela vez, quando me aceitou como locatária sem fiador, ele foi um grande anjo na minha vida. Ali eu comecei a entender quem era a Márcia de Souza. Quem era a Márcia de Souza, que tinha uma pinta na mão, que era filha da Marilena de Gibrail, que veio com várias vontades, e que aquelas vontades, que eram vontades de Deus, eu tinha desviado do caminho. Eu tinha pegado um rumo, uma direção, que não era a direção para eu ir. E Deus permitiu que esse trem saísse dessa rota, para entrar em outra. Para eu encontrar o meu caminho de novo. Foi permitido tudo o que aconteceu para mim. Foi de presente. Foi presente de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Não tem outro argumento para tudo o que aconteceu da forma como aconteceu. E deve ter acontecido na sua vida também. Momentos que o trem descarrilhou, que você não se viu perdido, e agora? E agora? Em muitos momentos que o trem descarrilha na nossa vida, o que a gente tende a fazer? A desistir, a ver isso como um fracasso, a desanimar, a não querer mais, a não lutar pelo que a gente quer. Muitas vezes que o trem vai lá para baixo, talvez vá para um penhasco, você acha que ali não tem como você sair, mas tem sim. Quer ser resgatado desse trem? Que tá lá embaixo, que caiu? O teu momento de maior dor vai ser o teu momento de maior vitória na vida. Apenas quando você entende que aquele lugar que você está passando e foi lá para baixo e se perdeu, ele é só um processo, ele é só uma passagem, mas não é o lugar para você ficar. Ele é apenas uma mudança de rota, porque senão você vai colidir com algo muito maior lá na frente. É uma mudança de rota. Simplesmente é isso, que Deus está vindo por outras formas para a sua vida. É uma mudança de estratégia. É tão perfeita as coisas quando são assim, quando a gente percebe, que a gente não se abala mais. Ah, consegui minha luz de volta. A gente não se abala mais. A gente não esmorece mais. A gente não permite contar mais histórias pra gente. A gente entra com muita gana, com muita vontade. Vontade de botar o trem de volta e dizer, tá tudo bem, o que tá passando aqui eu dou conta. É só um processo. É só uma fase. É só um ciclo. A Márcia de Souza, que foi batizada, que nasceu lá no Rio Grande do Sul, dia 12 de julho de 79, às 9h30 da manhã, filha da Marilena de Gibrail, aos 28 anos, 29 anos, teve o Palma no seu nome. Márcia Palma de Souza. O meu trem descarrilhou e ele voltou para o trilho. Através de uma ação eu consegui colocar o Palma da minha mãe, que era um sonho dela, mas era um desejo meu também. Eu sempre entendi de quem eu era filha, da Marilena de Gibrail. Eu sou 50% de cada um. Aí sim, eu comecei a entender quem eu era e quem eu poderia ser daqui para frente. Mas mesmo assim, muitos questionamentos continuaram ouvindo. Porque isso é infinito. Isso é que nos motiva a estar vivo. É aquele desejo que vem na sua cabeça, você não sabe por quê. É aquela ansiedade que você dá, cara, se eu fizesse isso, nossa, meu sonho é estar em tal país, meu sonho é fazer tal coisa, meu sonho é ser tal coisa.
Você não sabe por quê. Quantas pessoas, depois de uma certa idade, se permitem coisas que elas eram um sonho da vida delas? Daí, talvez, quando ela veja que a vida está acabando, ela vai lá, não, agora eu quero fazer. Conta aí pra mim, qual que é o seu maior sonho? Qual que é o sonho que você não está conseguindo levar adiante? Talvez você está contando pra você que não é mais pra você. Mas Deus está te levando por diversos caminhos. Talvez Ele vai fazer o trilho descarrilhar, como aconteceu na minha vida, para botar de volta no eixo. Talvez Ele vai fazer cair tudo, para depois erguer tudo, e muito melhor. Ele fez eu cair tudo, mas quando Ele levantou, eu passei por outros processos, não parou por aí. A minha primeira separação foi extremamente dolorida. Depois eu tive uma outra frustração muito grande. Eu entendi que foi mais uma vez o meu trem voltando para o eixo. Quando a gente está mergulhado nesse processo, a gente não consegue enxergar. E como você tem fé para continuar aí nessa jornada? Aonde que você ancora seus pensamentos nessa jornada? Se tem algo que eu posso falar para você hoje do fundo do meu coração, que mudou e muda a minha vida todos os dias, é o que você está ouvindo de fundo dessa live agora. É deixar entrar na sua mente a palavra de Deus por diversas formas. Eu não sabia disso. Isso pra mim era um universo totalmente desconhecido. Música gospel? Hã? Gospel? Aquela cantora que canta isso? Ah, era um universo totalmente desconhecido e totalmente rejeitado. Isso não é pra mim. Isso não tem nada a ver comigo. Não, imagina. Ah, legal, mas... Isso passou a ser o meu alimento diário. Talvez para você seja uma grande virada também. Isso foi uma grande cura. Quando eu percebi que isso iria me alimentar, que isso iria alimentar o meu espírito. Nós não somos seres dissociados. Talvez hoje a tua vida seja tão enosada, emaranhada, embolada, com as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, como uma grande avalanche, que você não sabe por onde você começa a tirar, onde você começa a limpar, que você não consiga perceber um caminho a seguir, o melhor caminho, a luz no fim do túnel. E eu venho aqui para te dizer hoje que talvez alguém precise ouvir. É quando você abre seu coração. Abre seus olhos, seu coração. Respira. Abre seus olhos para essa vida que está aí, pulsando. Abre o seu coração e tira lá de dentro aquele desejo que é seu. É seu em primeiro lugar. É assim que você começa a construir um relacionamento com outra pessoa. Quando o seu relacionamento com você começa em outro nível. Quando o seu relacionamento de amor próprio começa em outro nível. É assim que a outra pessoa vai te respeitar. É assim que a outra pessoa vai te olhar novamente. Quando vocês se conheceram e ele ou ela se apaixonou por você, com certeza você estava mais conectado com você. Talvez você tenha se perdido. Talvez você começou a contar histórias pra você e foi desanimando. Talvez você teve filho e se perdeu. E esse processo pode existir e você pode achar saídas. Eu achei. Eu me perdi vários momentos depois da gestação, depois da gravidez. Mas eu voltei pro trilho.
Eu me perdi vários momentos da vida. Mas essa minha ânsia de botar minha vida no trilho de novo foi a mais forte. O que eu quero trazer para você hoje é justamente isso. É para você. A vida que você está levando é uma decisão sua. Você não é uma vítima da situação. Porque ainda quando você se comportar como vítima, você vai continuar na mesma situação. À medida que você disser, ok, o que está comigo que eu posso fazer diferente? O que eu faço disso que está vindo? O que Deus quer me mostrar com esse perrengue que eu estou passando pela 20ª vez? Por que isso dói tanto? Permita-se abrir esse coração e mostrar para você mesmo a realidade como ela é. Não passe mão na sua própria cabeça. Não fique inventando desculpas para você mesmo do que você não faz. Dos resultados que você tem. Você não precisa disso. Você pode ter muito mais. Aí é uma decisão, uma escolha. De qual caminho você agora, como adulto consciente, adulto que sabe que você é um resultado das escolhas que você teve, a partir desse momento você escolhe, ok, se isso veio para mim agora, o que eu preciso aprender? Senhor, se isso veio para mim agora, como eu sou grato a isso e entendo que isso é um processo para mim. Não é comigo, mas sim para mim de presente. Porque quando eu passar por isso, eu vou ter outra musculatura para enfrentar novas coisas. Eu vou ser uma melhor pessoa. Eu vou descobrir realmente a minha identidade, quem eu nasci para ser, quem eu quero ser daqui para frente. E quando isso começa a acontecer, Lelê, um novo ano começa na sua vida. Eu dou esse sorriso aberto assim, me dá vontade de chorar, me dá uma ansiedade, brilha meu olho, porque realmente isso foi a grande virada da minha vida, do meu relacionamento. Quando eu me coloquei como prioridade. Quando eu coloquei eu, Márcia de Souza, Márcia Palma de Souza Yoshitoshi. Para que eu vim aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui agora nesse mundo? Qual que é a minha missão no mundo? Sabe, uma das coisas que mais angustiam o ser humano, isso é comprovado, é não saber por que está aqui. Não saber o seu propósito de vida. Não saber de onde veio. Não saber para onde vai. É o que mais angustia o ser humano, é que deixa a gente fora de... Cara, eu preciso saber porque isso é nossa essência. Deus vai colocar isso em determinado momento na sua vida. Você já não colocou agora. Só que isso a gente mascara com uma crise no casamento. A crise é você. Isso a gente mascara como uma crise, não sei o que lá. A crise é em você. Relacionamento é sobre mim sempre. Se hoje algo no seu relacionamento te irrita, se hoje algo no seu relacionamento afeta a sua comunicação, se as atitudes do outro, se o comportamento do outro, se os valores do outro, o meu convite, porque você não vai mudá-lo, você não vai mudá-lo. Você pode influenciá-lo. Mas o meu convite é, olhe para você e responda para você primeiro. O que te irrita? Qual é a comunicação que você tem com você? Qual é a comunicação que você tem com você e assim você consegue comunicar ao outro? É o momento de parar e colocar o espelho e entender quem é você. E entender o que você nasceu para fazer. E entender por que você está aqui. E por que você é tão único na vida. Isso não é egoísmo, se alguém te falou. Isso não é pensar, nossa, a partir de agora, dane-se os outros. Não. Ao contrário. Se você quer o bem do outro, se você quer ter amor do outro, fazer pelo outro,
primeiro é fazer para você. Se você quer que a vida te dê, primeiro você dá. Primeiro você emana. Primeiro você é abundante. Você é abundante. E se eu conseguir mudar isso na minha vida como chave, você também consegue. Se eu conseguir colocar isso na minha mente, você também consegue. Eu não tenho nada de diferente de você. Se eu conseguir dar um passo na minha vida, melhorar meu relacionamento, melhorar meu corpo, melhorar minha autoestima, melhorar meu amor próprio, se eu continuo num processo de me descobrir todos os dias, você também consegue. A única coisa que você precisa nesse exato momento é decidir. Qual pessoa que você vai ser? Porque só existem dois tipos. A que reclama e a que tem resultado. Você já viu alguma pessoa que tem resultado reclamar? Você já viu alguma pessoa que está despontando em alguma coisa reclamar de algo que acontece na sua vida? Você já viu alguma pessoa que realmente conseguiu algo que você não conseguiu reclamar pelo que você reclama? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não dá por causa dos meus filhos, não dá porque eu não tenho apoio, porque ninguém me entende, porque isso, porque aquilo, porque eu não consigo me comunicar, porque é o outro que não me ouve, ele que não me olha, ela que não me olha, ela que não me valoriza. Você viu essas pessoas que têm grandes resultados fazerem isso? Não. Eu aprendo com elas, eu modelo elas, no que cabe a mim, no que é do mesmo valor, e assim eu consigo me tornar uma pessoa melhor. E é o convite que eu faço para você. Não seja a pessoa que reclama. Venha para o outro time. Venha para o time do resultado. Eu sei o quanto você quer isso. Eu sei o quanto você deseja mudança na sua vida. Mas essa mudança vai começar na hora que você decidir. Esse projeto eu comecei em abril, dia 26 de abril. Eu chamo de Layout 30. São 30 minutos, que está passando de 30 minutos esses últimos dias, porque eu vim com muita informação nesses últimos dias. Esses 30 minutos é justamente para trazer essa reflexão das áreas da vida, de quem nós somos, porque isso reverbera diretamente no nosso relacionamento. Não tem como eu falar de relacionamento se eu não olhar para mim. Não tem como eu falar de relacionamento se eu não olhar nos meus valores. Não tem como falar de relacionamento se eu não olhar a minha história. Não tem como falar de relacionamento se eu não falar de pai e mãe. Nosso sentido perante um sistema, tudo é relacionamento. É por isso que a gente está aqui. A vida é um grande presente. E a vida acontece no agora. Ela não acontece mais no que passou. Ela não acontece lá, em algo que você nem tem controle. Talvez hoje você sofra demais com algo que você queira ter domínio da situação. O primeiro passo é dizer, puxa, o que está vindo hoje para mim? O que eu faço melhor hoje? A tua escolha de hoje é que vai definir o teu futuro lá pra frente. Essa série de lives dessa semana de Ano Novo justamente é isso. Eu quero um Ano Novo na minha vida e eu tô começando ele agora. Eu não tô deixando pra 2023. E é esse o convite que eu faço pra você também. Lembre-se, você é um diamante, uma joia rara. A mais rara. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém tão especial quanto você. Você é único e veio pra cá exatamente por um papel. E se você veio para um relacionamento, a sua parte nesse relacionamento tem que ser a melhor. O seu 100% dentro dos seus 50% no relacionamento tem que ser o melhor. Qual é a nota que você dá hoje para o seu papel no seu relacionamento? Que nota você dá para o seu papel como esposo? Papel como esposa?
Seu papel como mulher, seu papel como homem da relação. Pai, mãe, filho, irmão. São outros papéis, eu tô falando de um casal. 50% é sua responsabilidade. E se as coisas estão indo para algum caminho, talvez você esteja fazendo 80% no relacionamento. Talvez você esteja desequilibrando. Talvez você esteja querendo controlar tudo porque só você faz, o outro não faz. Ah, porque se eu não fizer, o outro não faz. Cuidado. Deixe os 50% para ele, para ela. Faça o seu 50% melhor. Faça a sua parte melhor. Você só vai conseguir fazer isso realmente quando você entender quem você é. Essa live foi para você. Quem você é. O que você quer. Quem é a pessoa que construiu ao longo desses anos, desses 20, 30, 40, 50 anos de vida. Quem é essa pessoa que foi várias vezes os trilhos descarrilharam e voltaram para o eixo. Quem foi essa pessoa que Deus permitiu passar por todos os processos que passou para criar toda essa bagagem e maravilhas que você se tornou. Nada foi por acaso, nem é por acaso. Nem o fato de você ter entrado nesse exato momento na live foi por acaso também. As coisas são sempre de presente para nós, no agora. Diamantes sendo lapidados todos os dias, é isso que eu acredito. É isso que eu acredito que nós somos. Se eu consigo, você também consegue. Se o outro conseguiu, você também consegue. A única diferença é decisão. Essa live foi para você, com certeza com muito carinho, com muito amor. Entenda de quem você é filho. Esse é o primeiro passo. Quando a gente entende de quem é filho, a gente entende que tudo a gente pode, naquele que nos fortalece. Fiquem com Deus, uma excelente quarta-feira aí, dia 10 de agosto de 2022. Eu vou deixar salvo, faz um print ou compartilha com alguém que você acha que essa mensagem foi importante. E quem perdeu e quer entender um pouquinho mais do que eu falei, vai ficar salvo também. Eu vou publicar agora, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.